Olá, Vinícius. Oi, professor. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? E aí, Dia. você assistiu o vídeo? Assisti o vídeo, fiquei um pouco sem entender algumas coisas, mas né, deu para entender uma grande parte. O que é que você não entendeu para a gente conversar? Não entendi a parte de processamento de imagens, porque tipo, eu não sei como funciona isso, mas essa parte assim, essa parte de processamento de imagens mesmo. Deixa eu abrir, eu vou abrir o slide aqui, botar para compartilhar a tela, e aí você aponta no slide o que é que eu posso deixar mais claro. Porque processamento de imagem em si é uma área, né? Uma área inteira. Não teria como, em apenas um vídeo, a gente explicar o que é processamento de imagem, mas eu posso dar uma geral aqui para você. No slide em si, você tem alguma página específica que você um pouco mais dúvida? Passa aí. Nessa parte aí. Essa parte aí, no segundo, no terceiro slide, eu acho. Foi a parte que eu fiquei mais em dúvida, assim, principalmente nos conceitos que o senhor apresentou, que é algo novo, né? Uhum. Nesses conceitos fundamentais, né? Não, no slide anterior. Aqui, Aí. tá. Então vou repassar algumas coisas. Deixa eu botar isso na tela cheia. Então, eu acho assim, de histórico, não tem muito o que falar, né? Eu acho que os conceitos é que são mais importantes. Então, dentre esses conceitos, por exemplo, SVM e PCA são dois conceitos antigos em aprendizagem de máquina e inteligência artificial, mas que ainda estão em uso em algum para resolver alguns problemas. E aí eu não entrei muito em detalhes naquele vídeo especificamente sobre esses conceitos, porque eu pretendia fazer outros vídeos na sequência explicando detalhadamente cada um desses conceitos. Aqui seria só para ter a visão geral. Uhum. Mas vamos lá. SVM é uma sigla do inglês para Support Vector Machines, que traduzindo para o português seria máquinas de vetor de suporte. E aí as máquinas de vetores de suporte são uma abordagem que são utilizadas hoje para fazer classificação de, de dados. Então, eu vou compartilhar também aqui vou compartilhar outra outra janela para ficar mais claro desenhando o que é que eu estou querendo fazer. Então, tá vendo a tela branca aí com o editor? Tô vendo. Pronto. Então, suponha que a gente tenha dados sobre pessoas. A gente tem peso e altura de pessoas. E a gente quer classificar essas pessoas entre praticante de boxe e praticante de balé, usando peso e altura. Então, se a gente colocar isso num gráfico, colocar aqui, por exemplo, peso, aqui a altura, e expor esses dados dessas pessoas num gráfico, a gente vai ter algo assim, ó, por exemplo, supondo que existem pessoas que lutam boxe que são altas e pesadas, ou que são mais pesadas do que alta. Aí, geralmente, vamos supor que os bailarinos têm uma altura mediana e baixo peso. Esse tipo de gráfico geralmente é chamado de scatter plot.
Um gráfico que você expõe em duas dimensões a distribuição dos seus dados para ver se existe visualmente uma separação entre esses dados. Então, claramente existe uma separação aqui. Scatterplot, É, gráfico de dispersão. isso. Então, claramente existe uma Eu, separação. na disciplina de estatística que eu disse, eu estudei alguns gráficos, estudei gráfico de dispersão, os gráficos normais, e a gente usou muito isso nas bibliotecas do Anaconda lá. A gente estudou Uhum. bastante isso, estudamos as frequências as contagens de frequência, né? Essa parte de Uhum. estatística assim mais básica. A gente estudou e gráfico estudou. Eu lembro disso. Uhum. Então, mas aí o que eu tô usando aqui o Scatterplot só para eu introduzir a ideia do SVM, entendeu? Aqui o mais importante não é o Scatterplot, é só para a Uhum. gente entender como é que o SVM vai entrar aqui. Então, o Scatterplotter, geralmente ele é usado para fazer uma análise visual, né? Para você olhar, bater o olho e já saber se os dados têm alguma possibilidade de ter separação ou não. Aí, no caso desses dados especificamente, que eu fiz intencionalmente eles com separação, que é representado por essa linha do meio, que eu acabei de tirar. Aí, o SVM, como o nome está dizendo, máquina de vetor de suporte, ele busca identificar, ou, na verdade, calcula quais são as, os hiperplanos de separação dos dados. Porque classificar dados, na verdade, é encontrar, se for gráfico 2D, né? Se for dados 2D, é encontrar qual é a reta que separa as duas categorias. Nesse caso aqui, essa reta, o que está à esquerda é categoria bolinha, o que está à direita, categoria quadrado. Entendeu? Um ser humano olhando o gráfico, ele Uhum. vai identificar isso. Mas quando a gente tem muitos dados e quando a gente tem dados que não são linearmente separáveis, simplesmente plotar um gráfico e plotar bolinha em quadrado não vai resolver o problema. Que é quando a gente tem o que se chama de Big Data, né? Big Data são Uhum. grandes dados, muitos dados. Muitos, e aí quando eu estou falando de muitos, é milhões, centenas de milhões, bilhões de amostras. Não tem nem como imaginar como é que você plota um gráfico desse tipo. E aí, e aqui eu também estou considerando um problema simples, que é um problema de duas dimensões só, entendeu? É um problema que só tem duas dimensões, peso e altura. Mas os problemas reais, eles não têm duas dimensões, geralmente. Ele tem centenas, dezenas de dimensões. E aí também não é possível plotar um gráfico. Agora, com o SVM, aí a gente tem que relembrar alguns conceitos, né, de geometria. Então, em 2D, uma reta é o que é usado para separar. Em 3D, a gente usa um plano. Acima de 3D, a gente chama de hiperplano. E como vocês, provavelmente, alguns de vocês devem ter estudado, para determinar um plano, a gente precisa só de um ponto e de um vetor normal ao plano nesse ponto. Sabendo disso, o que é que o método do SVM procura fazer? Procura identificar qual é o melhor plano que maximiza a separação entre os dados. E aí, como é que ele faz isso? Calculando os vetores que geram esse hiperplano. Por isso que o nome é máquina de vetor de suporte. São os vetores que dão suporte ao hiperplano de separação das categorias. Então, sem usar muita matemática, esse seria a definição seria como a gente entende SVM. SVM. É claro que para implementar SVM, realmente a gente vai precisar usar cálculo, derivada e etc. Mas Uhum. para esse instante de entendimento, não é necessário a gente fazer isso, né? Essa é a ideia geral. Então, isso aqui é a ideia de SVM, né? Máquina de vetor de suporte. Aí, outro conceito que está no slide também, desse slide que você mencionou, é o PCA. Deixa eu só apagar isso aqui, para a gente falar do PCA. Então, na verdade, dá para usar aqui também, porque o PCA, ele significa, o PCA é uma sigla do inglês para
Principal Component Analysis, ou em português, análise de componentes principais, né? A gente vai de trás para frente. Análise de componentes principais. Que o PCA ele vem tentar ajudar os classificadores a resolver o problema da dimensionalidade. Porque é aquilo que eu falei. Se você só tem duas dimensões, peso e altura, você plota um gráfico 2D e olha para os dados. Mas se você tem três dimensões, você já começa a ter dificuldade de entender esses dados. Se você tem 4, 5, 6, 7 dimensões, aí já não é possível mais plotar num único gráfico esses dados. E o PCA auxilia a redução da dimensionalidade, ou seja, de todas essas dimensões que você tem, o PCA vai lhe indicar quais são as dimensões mais importantes. Então, suponha que aqui o nosso problema, além de a gente ter peso e altura, a gente tivesse também, por exemplo, idade da pessoa, tivesse também estado onde mora, e tivesse que mais, o gênero, se é masculino ou feminino. Aí, isso aqui já seria 5 dimensões de dados. O dado já teria 5 dimensões. E se você não tivesse, supondo que você não tivesse poder de processamento suficiente para lidar com 5 dimensões, você iria querer reduzir essas 5 para as duas mais importantes, por exemplo. E aí, como é que a gente reduz isso? Uma das maneiras é usar o PCA. O PCA, como o nome está dizendo, análise de componentes principais, vai indicar desses 5 quais são os componentes mais importantes. E aí você hierarquiza por ordem de importância e escolhe os que estão no topo do ranking, para reduzir a dimensionalidade. O PCA é muito usado para redução de dimensionalidade, principalmente em duas situações. Numa situação que você não tem poder de processamento suficiente, e numa situação que você tem muitas dimensões e algumas dessas dimensões não têm informação útil. Porque existe uma diferença muito fundamental entre dados e informação. Dados existem infinito. Agora, informação útil, nem todo dado possui. E aí o PCA é capaz de indicar das tuas amostras, das tuas dimensões de dados, das tuas dimensões, quais são as que têm mais informação. Que é um estudo, de modo, falando superficialmente, é olhar para a variância dos dados. E aí eu estou falando de estatística agora, né? Eu não sei se todos vocês estudaram isso, mas a variância e o desvio padrão indicam a quantidade de informação útil que tem nos dados. Uma variância muito baixa é sinal de que não tem informação. E aí, se você tem os seus dados representados numa coluna, numa matriz, digamos assim, ó, suponho que você tem os dados representados numa matriz. Cada linha da matriz representa uma pessoa nesse conjunto. Cada coluna é coluna 1, peso, coluna 2, altura, coluna 3, idade, coluna 4, estado do Brasil, coluna 5, gênero. E aí você sabe que uma dessas colunas, digamos, idade, a coluna idade, a variância é zero. Variância zero. Variância zero é um sinal de quê? É um sinal de que todo mundo tem a mesma idade. Então, se numa amostra de dados todo mundo tiver a mesma idade, essa coluna de idade não serve para nada, porque ela não vai distinguir uma pessoa da outra. E aí, numericamente, como é que você verifica isso? Calculando a variância. E o PCA incorpora esse tipo de informação de média e de variância. Na verdade, o PCA, ele também surge no estudo de geometria vetorial, ou álgebra linear, álgebra vetorial, que ele surge no estudo de multiplicação de matrizes, quando você quer projetar matriz de dimensões elevadas para dimensões menores. Mas a maneira como em aprendizagem de máquina a gente estuda PCA é por meio de média, desvio padrão, variância. É uma forma mais estatística de estudar. E seguindo aqui, você disse que teve dúvida nessa parte de processamento de imagens. Então, vamos falar um pouco sobre processamento de imagem. Na verdade, como eu já disse, eu pretendia fazer vídeos específicos sobre cada tema desse, né? Mas aqui eu vou dar só uma geral.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma imagem é representada no computador como uma matriz. Uma matriz da matemática mesmo, uma matriz que a gente estuda em matemática. Sendo que cada célula da matriz contém um número, e esse número nós chamamos de pixel, que é um termo do inglês que veio das palavras picture element, né? Pixel. Aí, a gente pode ter uma imagem cinza, ou tons de cinza, uma imagem preto e branco, uma imagem colorida e uma imagem com camada de transparência. Existem muitas variações de imagem, mas basicamente são essas quatro. Aí isso vai, o que isso vai diferir na representação da imagem? A quantidade de matrizes, né? Ou a dimensão da matriz. Porque se você tem aqui, se você tem uma imagem, e aí é importante ressaltar uma diferença básica que muitas pessoas não percebem, com imagem cinza é uma coisa, uma imagem preto e branco é outra coisa. A imagem preto e branco, cada valor de pixel é preto ou é branco. E aí você pode representar binário, por exemplo, 0 e 1, ou 0 e 255. Mas uma imagem cinza, ela possui variações nos tons, né? Que geralmente, se você está usando 8 bits para representar a imagem, você vai ter 2 elevado a 8, 256 possibilidades de valores que estão no intervalo de 0 até 255. Então, se você pegar uma ferramenta de edição de texto, ou não, de edição de imagem, como essa que eu estou usando aqui, o GIMP, por exemplo, e pegar uma amostra do pixel, de um pixel específico, você vai enxergar um valor, se for a imagem é cinza, um valor entre 0 e 255. Vai ter um valor lá, um valor inteiro, entre 0 e 255, na imagem cinza. E aí, com essas variações de pixels de 0 a 255, a gente consegue perceber o tom de cinza da imagem. Agora, se a imagem é colorida, aí nós precisamos ter mais do que uma matriz. Na verdade, a gente vai ter, ou a gente diz que a gente tem uma matriz 3D, ou então a gente tem três matrizes, sendo uma matriz para cada canal. Aí o que é um canal, né? A representação de imagens no computador, ela é biologicamente inspirada. Isso quer dizer que os cientistas primeiro estudaram como o sistema visual humano funciona e depois foram tentar fazer algo similar no computador. Então, pelo estudo do sistema visual humano, se descobriu que o olho humano possui dois tipos de células fotossensíveis principais, que são os cones e os bastonetes, sendo que os bastonetes são mais sensíveis a variações de intensidade e os cones são mais sensíveis a variações de cor. E dentre esses cones, eles são sensíveis a três frequências ou comprimentos de onda específico, né? E que quando a gente faz a correspondência, a gente vai chegar no que é conhecido como RGB, RGB. né? Que é azul, verde, vermelho. Azul, verde e vermelho. E aí pensou, né? Se o ser humano tem essa sensibilidade essas três comprimentos de onda principais, vamos também representar isso no computador. Então a gente tem três matrizes, uma matriz com predominância de vermelho, uma matriz com predominância de verde e uma matriz com predominância de azul. E quando a gente faz a combinação linear, agora vocês vão entender por que é importante estudar álgebra linear, porque a cor do pixel, ela vem de uma combinação linear dos três canais, né? Aqui, esse A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo são pesos. RGB é o valor de um pixel específico na posição em J. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui esse pixel nessa posição em J, de cada uma dessas matrizes, multiplicar cada uma delas por um peso e somar, aí eu vou ter a cor correspondente àquele pixel. Então, isso é uma imagem.
como uma imagem é representada no HD. Aí nós podemos também adicionar uma quarta camada, que a gente pode dizer que é uma camada de transparência, geralmente chamada de alfa, e essa camada, os pixels dela só indicam se os pixels correspondentes naquela posição vão ser exibidos ou não. É o que a gente chama de Uhum. transparência, né? Ou exibe ou não exibe. Agora, quando nós vamos estudar processamento de imagens, aí o processamento de imagem tem muitos objetivos. A gente pode estudar, por exemplo, um processamento de imagens para tentar realçar a qualidade da imagem. E aí, quando a gente fala em realçar a qualidade da imagem, a gente pode estar preocupado, por exemplo, com quais são os problemas possíveis que uma imagem pode ter. Aí depende da imagem. Se é uma imagem totalmente digital, se é uma imagem que foi obtida de modo analógico. E aí existem vários tipos de ruído. Aí um ruído, por exemplo, um ruído muito popular é o ruído sal e pimenta, que é um ruído que era comum nas televisões de transmissão analógica, que são pontinhos preto e branco que aparecem, uns como que a gente chama um chuvisco, que é um chuviscado, que é Uhum. um tipo de ruído. A gente pode ter ruído também devido a como um borramento na imagem, uma suavização. E aí, dependendo do ruído, a gente vai empregar técnicas diferentes para fazer a melhoria da qualidade dessa imagem. Agora, em termos de IA e de aprendizagem de máquina, geralmente as pessoas estão mais interessadas em reconhecer objetos nas imagens. E aí também entra por si só uma área de conhecimento, né? Porque e a gente tem que distinguir as diversas possibilidades. Então a gente pode, por exemplo, fazer detecção de objeto. Detecção de objeto vamos supor que esse quadro daqui seja uma imagem, a gente tem vamos ver se eu consigo desenhar aqui um bichinho aqui. E a pergunta que o detector de objetos faz é: existe um objeto, vou chamar, como é que chama isso? Um ratinho. Existe um ratinho nessa imagem, sim ou não? Se sim, onde é que ele está? Aí, onde é que ele está, inclui posição do canto superior esquerdo, largura e altura do retângulo que contém o objeto na imagem. Isso é detecção. Nós podemos também ter classificação. Classificação vai ser, ok, dado uma imagem, aí no caso da classificação, geralmente a gente já dá um recorte que tem um objeto e a gente quer saber, isso é, por exemplo, rato, gato ou cachorro. Isso aí é a classificação. Observe que a detecção, ela parece com classificação, mas tem algo a mais, que é a localização geométrica, onde o objeto se encontra na imagem como um todo. O reconhecimento de objetos também se assemelha muito à classificação, mas reconhecer inclui você categorizar, né? Uma vez que você sabe, é um gato, aí você pode agora dizer qual é a raça. É um cachorro, qual é a raça desse cachorro, e etc. Esse é o problema de reconhecimento, detecção e classificação, é que é o problema que faz mais sucesso em processamento de imagem, que na verdade não é processamento de imagem mais, né? Uma vez que você começa a utilizar técnicas de inteligência artificial incorporadas com processamento de imagens para fazer detecção, classificação e reconhecimento de imagens, aí você não chama isso de processamento de imagens, você chama isso de visão computacional. Então, visão computacional é uma área da inteligência artificial que tem como objetivo simular alguns processos que ocorrem no sistema visual humano, sendo um desses processos detecção, reconhecimento e classificação de objetos em imagens. E aí uma coisa também que eu gosto de esclarecer é o seguinte: as pessoas hoje falam muito de aprendizagem máquina como se a aprendizagem máquina fosse algo novo ou algo distinto de IA.
E a mesma coisa falam de Deep Learning, como se Deep Learning fosse uma coisa nova e diferente de IA. Mas, na verdade, tudo isso é IA. A IA é que é o grande guarda-chuva embaixo do qual todas essas coisas estão. Aprendizagem máquina, Deep Learning, visão computacional, está tudo embaixo de IA. Alguma pergunta até aqui? Não, até agora tá tudo claro. Tá tudo bem também. Ok. Se alguém que entrou mais recentemente quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá. Aí, deixa eu voltar aqui. Observe FM, PCA, e falei da detecção de imagens. Tá. Aí tem mais uma coisa. Aí, de todos os objetos que podem ser detectados numa imagem, um dos objetos que fez mais sucesso na literatura de visão computacional foram as faces humanas. Né? O ser humano, os pesquisadores de IA tiveram em algum momento da ciência, como é que eu diria, essa vontade muito grande de detectar imagens de faces em objetos, quer dizer, detectar imagens de face, né? E tem um motivo, né? Porque provavelmente uma imagem de face é algo razoavelmente bem definido, né? Então, imagem de face, as imagens de face normais, né? Tem dois olhos, um nariz e uma boca. E algumas cabeças têm orelhas também, né? Então, e algumas têm cabelo, mas é de face, a gente está se referindo só a esse quadradinho, que inclui olhos, nariz e boca. Geralmente nem entra queixo, nem entra testa, dependendo do problema. Principalmente em detecção geralmente não se interessa, a gente não está muito interessado na face, na testa, nem no queixo. Mas em reconhecimento da face, para distinguir se a face é de uma pessoa X ou de uma pessoa Y, a testa, o queixo e o cabelo são importantes. Isso é interessante, né? O delineamento da face é importante para reconhecer, mas não é tão importante para detectar. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu vou falar de algumas medidas que são usadas para reconhecer objetos em imagem, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, os tons de cinza. E aí, para trabalhar com tom de cinza, tem uma estrutura, eu chamo de estrutura de dados, que é muito popular em estatística, mas que a gente, em computação, usa um significado talvez um pouco diferente. Porque um histograma, para mim, pensando como programador, um histograma é uma lista ou um array de valores, em que cada posição eu tenho uma quantidade, que corresponde à frequência de ocorrência. Então, suponha, por exemplo, que a gente tem uma imagem, essa imagem tem só 9 pixels. E os valores desses pixels são cinza, né? 10, 15, 19, estou chutando valores aqui, 22, 7, 0, 5, 8 e 128. E aí, a gente quer calcular um histograma dessa imagem. O histograma vai ser, vamos supor que a gente tem um histograma com 256 posições. Isso quer dizer que para cada posição corresponde a um tom de cinza. Então, eu posso ir aqui na posição 9, né, que começando na contagem 0. 0, 1, 2, 3, 4, até 10, quer dizer, até 9. Na posição 9, eu vou somar 1 para correspondente a esse pixel aqui. Na posição 18, eu vou somar 1 correspondente ao pixel que tem o valor 19. Então, na verdade, como aqui varia também de 0 a 10, corresponde ao índice, né? Na posição 19, somo 1 para o valor 19. Na posição 15, somo 1 para o valor 15. Suponha que a gente tivesse dois valores 15. Aí na posição 15, eu ia somar 2 aqui. Um para esse e outro para esse. No fim, você vai ter um array em que cada posição corresponde a uma quantidade de ocorrências dos pixels correspondentes. E essa quantidade você pode normalizar para 0 e 1, fazendo como? Dividindo cada valor que está aqui pela quantidade total de pixels. No caso dessa imagem aqui, são 9. E aí, quando você dividir por 9, você vai ter valores que variam entre 0 e 1. E aí, esses valores que variam entre 0 e 1, eles podem ser utilizados como uma distribuição de probabilidades. E aí você tem a frequência de ocorrência de cada valor de cinza.
E você pode pegar um histograma, dar como entrada no SVM e fazer uma classificação se é face ou se não é face da imagem. Então, suponha, você tem uma base de imagem de face recortada, todas essas faces estão recortadas numa mesma resolução, você carrega essa imagem, extrai os tons de cinza, cria um array de 256 posições, cada posição tem corresponde à quantidade de pixels correspondente àquele índice, normaliza isso para 0 e 1, rotula aquele histograma como face ou não face, dependendo da imagem, e treina um SVM. E aí você tem um classificador de face. É uma das formas mais simples que existe de fazer um classificador de face, e que, por ser tão simples, em relação à simplicidade dele, funciona. Funciona razoavelmente. E aí você calcula se é uma face ou não de acordo com a frequência de cada dos pixels? E aí existem várias formas de lidar com isso, né? Por exemplo, vamos supor, ao invés de você querer usar um SVM, você quer calcular usando modelos de distância. Aí o que é que você faz? Você pega, digamos, 100 imagens de face recortada. Para cada imagem dessa, você extrai o histograma, cria uma matriz. Então, essa é a imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, e assim sucessivamente. Aí, as posições aqui, nas colunas, correspondem para cada imagem, para cada histograma. Aí você pode, por exemplo, somar todas as colunas 1, todas as colunas 2, todas as colunas 3, aí vai ter um valor de soma total aqui. Se você dividir cada valor de coluna, de soma de coluna, pela quantidade de colunas, você vai ter o que a gente pode chamar de template. Você vai ter um template. Se todas essas imagens aqui são de face, você vai ter um template de face. E aí, quando uma nova imagem surgir, você quer saber se ela é face ou não, você calcula o histograma dela e calcula a distância dessa imagem para o seu template. E aí, que distância é essa? Pode ser a distância euclidiana, né? Que é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1, z2, até quantos, aqui no caso vai ter 256, né? 256 variáveis subtraídas elevado ao quadrado. Quanto menor essa distância, mais parecida a imagem é com o seu template. Quanto maior, mais distintas são as imagens. É claro que essa abordagem que eu estou mencionando aqui não é mais usada. Não é assim que se faz hoje. Isso aí é coisa da década de 1980, 1975, entendeu? Quando não se tinha muitos dados, quando as abordagens de processamento de imagens não eram tão eficazes, etc. Mas isso aqui serve para a gente ter um entendimento de como as coisas funcionam. Entendendo como esse padrão funciona, fica mais fácil de entender as estratégias mais complexas. Aí, vamos supor, você percebe que usando um histograma de cinza, que a gente chama aqui extraído de modo global, não consegue ser robusto a variações de iluminação. Porque se a pessoa tiver sombra, ela vai gerar uma sombra e vai gerar coisas que não estão na face. Aí, geralmente, o que é que os especialistas sugerem? A gente divide, digamos, em 4, e para cada quadradinho desse aqui, você cria um histograma separado. E aí você concatena H1, H2, H3 e H4. E faz todo o processamento daqui em diante do mesmo jeito, só que agora você tem 4 histogramas. Isso vai te dar robustez a variações de iluminação e a variações também de oclusão. Né? Se você tiver aqui um olho da pessoa que estiver tapado com um cabelo, você ainda tem mais 3 regiões que têm informação útil. Se você tiver uma região... Aí não vai ser tão expressivo, né? Essa diferença na face. Como? Não vai ser tão expressivo como seria calculando global. A face inteira de uma vez. Isso. Aí isso a gente chama de abordagem global versus local. Tem um artigo que eu publiquei, acho que faz muitos anos já, há uns 10 anos, mas que era justamente um artigo avaliando a diferença entre uma abordagem global e uma abordagem local.
global sendo justamente essa de extrair as características da imagem como um todo, e global dividindo em regiões. Se eu não me engano, lá eu sugeri dividir em 9, que é 3 por 3. Você aumenta a robustez. Mas aí sempre existe um trade-off, né? Se você, quanto você aumentar a quantidade de regiões, vai te dar mais robustez, mas, consequentemente, vai aumentar a dimensionalidade dos teus dados, porque se antes, com um único histograma global, tu tinha 256, com 4, você vai ter 4 vezes 256. Com 9, você vai ter 9 vezes 256 pontos de dados para cada face. E aí tem que escolher o trade-off, né? Mas só que tons de cinza não é tudo. A gente pode usar também textura. A textura vai indicar. A textura é algo que a gente associa com tato, né? Quando você toca objetos, você sente se ele é áspero ou se é liso, por exemplo. Mas só que a textura ela também pode ser identificada visualmente. Né? Um ser humano, quando olha para uma imagem de gramado e para uma imagem de metálica, ele consegue distinguir que uma é lisa e a outra não. E essa informação ela pode ser capturada também por meio de extração de características de textura, sendo que a característica de textura mais, na minha opinião, mais popular para imagens de face é o LBP. Vou escrever aqui, LBP, que vem de Local Binary Patterns. Sempre parte de uma imagem, né? De uma matriz. Tá. A LBP gera outra matriz de mesmas dimensões, mas trocando os valores dos pixels por valores de textura. Como? De uma forma muito simples, né? Então, existem muitas variações diferentes da LBP, eu vou falar aqui de uma mais simples que existe. Vamos supor que os pixels aqui fossem 15, 7, 8, 5 e 12. E aí eu quero calcular o valor correspondente de LBP desse pixel central para colocar ele aqui. Então, a gente faz as comparações entre o central e o vizinho. Aí eu pergunto, 12 é maior que 7? Sim, então retorna 1. 12 é maior que 8? Eu estou olhando aqui, ó. 12 maior que 8? Sim, retorna 1. 12 maior que 5? Sim, retorna 1. 12 maior que 15? Não, retorna 0. Aí agora você tem 4 bits, você converte isso para decimal, né? Então aqui a gente vai ter 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Aí vai dar 2 mais 4, 6 mais 8, 14. Aí você pega esse valor 14 e coloca aqui, na posição correspondente. E a mesma coisa você faz para todos os pixels, comparando o do centro com os 4 vizinhos, gerando uma cadeia de bits, convertendo isso para decimal. Aí agora, a imagem, quando você fez isso para todos os pixels, essa imagem não representa mais os tons de cinza, ela agora representa a textura. E aí, com a textura, você consegue, por exemplo, distinguir imagens de gramado versus imagens de piso de casa, versus imagens de parede, versus imagens de tecido. E no caso da face humana, você consegue separar o que é barba do que é cabelo, do que é face, por exemplo. E aí, mais uma característica para você fazer o treinamento do seu classificador. Então, essa maneira como eu estou falando aqui, eu estou me referindo a uma forma que se estudava detecção de objetos antigamente. E agora, quando eu falo antigamente, é 5 anos atrás. Porque depois que o Deep Learning se tornou popular, quase ninguém quer mais fazer isso, que é o que a gente chama de engenharia de características, ou engineering features, né? Engenharia de características. Ou seja, antes de treinar o classificador, você vai procurar saber quais são as características da imagem que são úteis para o problema. Né? E eu falei de duas, que é histograma de tom de cinza e padrões binários locais. Com o advento assim, a popularização do Deep Learning, outras maneiras de fazer classificação surgiram. E uma dessas maneiras que utiliza as redes convolucionais, o mesmo classificador que classifica o padrão, ele é capaz de extrair a característica.
e aí essa etapa de extração de características antes de classificação, ela ficou meio deixada de lado em algumas abordagens. É claro que a gente pode usar também as redes convolucionais profundas para extrair as características e depois aplicar em outro classificador. Então, há uns 5 anos eram muito populares abordagens que a gente usava a rede convolucional para extrair características da imagem, e depois pegava essas imagens e dava como entrada numa máquina de vetor de suporte, por exemplo. E o resultado era tão bom que a máquina de vetor de suporte, mesmo tendo um kernel linear, ela era capaz de ter um bom resultado de classificação. Assim, eu estou falando muita, pode ser que tenha muita coisa nova no que eu estou falando para vocês, mas eu pretendo fazer outros vídeos com detalhes, com maiores detalhes sobre esses temas. Então, deixa eu ver mais aqui. É aí que eu falei no histórico, né? Surgimento do PCA, SVM, detecção de faces. E aí, falando sobre detecção de faces, para fechar, né, repetindo algumas coisas, a gente teve 3 grandes marcos. Um marco foi as redes neurais artificiais na década de 1990, com, com alunos de doutorado, se eu não me engano, do professor Takeo Kanade, que eles fizeram o primeiro detector de face usando só imagens de tom de cinza e redes neurais rasas, porque tinha apenas uma camada escondida. E depois, mais ou menos no início do ano 2000, 2001, esses dois autores, Viola e Jones, eles conseguiram criar uma abordagem usada para detecção de objetos, mas que ficou muito popular para detecção de faces, que ficou tão famosa, tão famosa. Observe, isso foi criado no início do ano 2000, 2001. A gente já está em 2020, e ainda hoje esse detector de faces é usado. Inclusive, ele está disponível para ser utilizado na biblioteca OpenCV. E quando a gente compara a simplicidade dessa abordagem em relação ao que existe hoje de Deep Learning, ela ainda é muito boa em relação ao fato dela ter 20 anos que foi criada. Aí depois de mais ou menos 2010 para cá, as redes convolucionais profundas começaram a fazer sucesso, aí ninguém faz mais nada a não ser usando redes profundas, e mesmo pessoas que não sabem o que estão fazendo dizem que trabalham com Deep Learning, e aí a coisa desandou de uma maneira que está todo mundo usando redes convolucionais, né? E poucas pessoas querem usar Viola Jones, porque não usam redes neurais, eles usam uma cascata de classificadores fracos e um método de combinação de classificadores chamado AdaBoost. O que mais? Por enquanto, muita coisa nova para pesquisar e absorver. Aí eu Muito, sugiro que você vai anotando, vai fazendo umas buscas na internet. eu já tenho umas abertas aqui com alguns termos para pesquisar. Uhum. Aí eu acho que eu tenho mais vídeos para mandar que eu já tinha gravado. Acho que eu vou começar falando nos outros vídeos de aprendizagem não supervisionada, que é clustering, o agrupamento. E aí, à medida que a gente for falando, aí depois de um tempo, quando eu tiver falado de algumas coisas, de alguns algoritmos mais práticos, a gente pode partir para fazer implementação. E aí, a implementação no sentido, não no sentido de contribuir para a área de aprendizagem de máquina, mas de ser usuário de aprendizagem de máquina, ou seja, usando bibliotecas. Porque aí é uma coisa que é importante distinguir também. Uma coisa é alguém de aprendizagem que é realmente da área de aprendizagem de máquina, e outra coisa é alguém que é um usuário de aprendizagem de máquina. Alguém que é da área de aprendizagem de máquina cria algoritmos de aprendizagem de máquina. Alguém que é usuário, ele usa os algoritmos e as bibliotecas existentes e aplica nas mais diversas áreas. E se em algum momento a gente continuar estudando mesmo e tiver tempo, aí daqui a umas, talvez 2 semanas, quando depois que, talvez na semana que vem, depois que eu mandar mais alguns vídeos de agrupamento, a gente já pode fazer algumas implementações com bibliotecas e dados reais. Nesse sentido de ser usuário das ferramentas, né? E usuário da tecnologia.
Vocês têm algo a acrescentar? Fiquei pensando aqui, só veio 5 pessoas hoje online. Acho que esse assunto não interessou muito ao pessoal. Não, 5 não, só 3. 3 pessoas, né? Porque eu estou duplicado. É, É, e 3 pessoas. temos 3. Enfim, eu já sabia que esse assunto não é um assunto, embora seja um assunto que faz sucesso, não vai atrair todo mundo. Não sei também se foi a qualidade do vídeo, do vídeo que eu mandei ficou muito baixa. Eu achei o vídeo bom. Pode falar, Vinícius. Por aí. Tá ótimo, a explicação tá boa. Não tem nada a reclamar do vídeo, não. A Mauri. Eu achei, tipo, foi bom porque realmente, tipo, eu não tinha base de conceito de inteligência artificial. Então, tipo, o vídeo foi bom para introduzir o conceito e a história. Mas, tipo, depois que eu vi o vídeo, tipo, eu não fiquei com tantas dúvidas sobre o assunto. É claro que, tipo, eu criei interesse e quem sabe, tipo, eu vou pesquisar mais sobre a área. Mas é porque no momento eu tô, tipo, mais atrás das coisas do P1 que eu tô tentando, do P2 que eu tô tentando adiantar. Aí, tipo, eu achei legal, mas eu não... Você tá dizendo, porque tem uma disciplina que está andando e está tomando tempo também. Nenhuma disciplina tá andando, eu tô só adiantando as disciplinas que a gente já vai ter. Eu não entendi. Mas aí, Não entendi como é que você adianta se não está andando. não, só aprendendo conteúdo Estudando. antes, só estudando, exatamente. Tá bom. Mas enfim, eu vou continuar, pelo menos enquanto tiver alguém para assistir, eu vou continuar mandando as coisas, certo? Só no dia que eu chegar aqui online e não tiver ninguém para ver, aí eu paro. Eu vou. Essa coisa de hoje está sendo gravada, eu vou mandar o vídeo também. E vou mandar disponibilizar essa semana mais eu acho que 3 vídeos de cada um de 10, 15 minutos. Tinha gravado. E a partir desses vídeos, eu acho que a coisa vai começar a ficar mais prática, porque aí eu vou falar de algoritmos específicos de agrupamento, que a gente pode pegar dados reais e fazer implementação. Aí talvez isso atraia mais pessoas para participar. Achei interessante. Pronto. Tá. Emanuele, tem algo a declarar? Eu acho que o microfone dela estava quebrado. Não lembro muito bem, não. Então pode digitar na caixinha de texto. Né? Ok. Pronto, então, por hoje é isso. Fiquem atentos ao e-mail institucional. Vou mandar mais um vídeo e na próxima e marco mais uma conversa para a semana que vem. Tá bom? Okay. Obrigado por estarem aqui presentes hoje. Obrigado, professor. Valeu, pessoal.